Você já parou para pensar que é possível, de repente, acabar com o sofrimento da separação, do divórcio, sem você desistir do seu ex-marido, sua ex-esposa e assim por diante? Porque muitas pessoas, quando começam a trabalhar, eu quero esquecer ele ou ela para parar com o sofrimento. Eu quero desistir disso tudo porque estou com muita dor. E a pessoa entende muitas vezes, faz uma associação, que para parar com a dor eu preciso desistir do casamento, desistir dele, parar, arranjar um outro amor, ou simplesmente me isolar e cuidar de mim. E nisso, na verdade, acaba criando uma destruição de algo que está dentro dela gritando. Por isso que eu digo, será que é possível acabar com o sofrimento sem desistir do seu casamento, da sua família? É sobre isso que nós vamos bater um papo hoje aqui, que eu separei com muito carinho, porque eu vi que tem muitas pessoas que estão vivendo exatamente esse ponto. Então veja, eu sou Luciano Castro, se você não me conhece, e eu ajudo as pessoas que estão separadas, divorciadas, a atrair o ex-cônjuge de volta, sem correr atrás, sem se humilhar, salvar a família, com técnicas, estratégias, ferramentas cientificamente comprovadas em milhares de horas e alunos que a gente tem. Ou seja, eu só trago aqui para vocês aquilo que de fato já gera resultado, não é minha opinião. Então entenda, tudo que nós vamos falar aqui tem a ver com ciência, inclusive. Aproveita, se inscreve no meu canal, curte, like, dá um like aqui nesse vídeo para não esquecer depois. E se inscreva lá, acione o sininho para você poder ser notificado todas as vezes que eu colocar conteúdo sobre isso, caso seja do seu interesse. Então me diga, se eu disser para você que é possível acabar com o sofrimento sem ter que abandonar a ideia de trazer o seu marido de volta, a sua esposa, salvar a sua família, o que você me diria? Será que você me diria, Luciano, será? Será que você me diria que seria uma enrolação? Será que você me diria que isso daí não tem como? Ou será que você gostaria de saber, pelo menos um pouco, para entender e poder julgar se faz sentido ou não? Primeiro ponto que você tem que entender, pessoal, a dor que você sente está ligada a uma questão que eu falo, por isso que eu falei que é científica, é uma questão neurológica. O que é o sofrimento? O sofrimento, ele por si só, ele é quando nós damos um determinado tipo de foco nos nossos pensamentos. Então entenda, todas as vezes que você coloca o seu foco de pensamento em três grandes coisas, que é o que eu não tenho mais, o que eu passei a ter menos, ou o que eu entendo que eu não vou ter nunca mais. Essas três coisas me geram sofrimento. Então vou repetir. O que eu não tenho mais, o que eu passei a ter menos, ou que eu crio um cenário que eu não vou ter nunca mais. Isso gera uma dor tremenda. E o que é tristeza? Como eu sempre explico, a tristeza é a percepção de perda. Quanto maior a percepção da perda, maior a tristeza. Quando eu tenho essa perda, aonde que eu caio que a tristeza vira sofrimento? Eu não tenho mais, eu tenho menos, ou de repente eu nunca mais vou ter aquilo que eu gostava. E esse sentimento de perda, pessoas, coisas, empregos, tudo isso vai gerar tristeza e sofrimento na sua vida. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você não precisa ficar aprisionada ou aprisionado no sofrimento e achando que, inclusive, enquanto eu desejo o meu relacionamento, eu estou preso. Agora você tem que aprender a começar a mudar o foco da mente para sair daquilo que você não tem, que você tem menos e acredita que não vai ter nunca mais, e colocar a sua mente em emoções, em pensamentos que vão mudar a qualidade da sua entrega, vão mudar aquilo que você vive verdadeiramente hoje na sua vida e, com isso, mudar os resultados que você vem vivendo. Então, entenda uma coisa. O pensamento controla as emoções, como eu estava explicando de uma outra forma. Todas as vezes que eu penso naquilo que eu expliquei, eu gero uma emoção. Então, veja, todo pensamento nós podemos traduzir como uma imagem. Pode ver. Quando você está triste, quando você está em sofrimento e você está em ciclos repetitivos, você está pensando em algo e a imagem vem imediatamente. A imagem vem da rejeição, dele não estar com você ou ela, de como que os seus filhos estão passando,
como que vai ser a ausência dele, o medo da solidão, então você se vê uma pessoa sozinha, o medo de nunca mais ter e ter que enfrentar tudo isso, olha lá, medo do futuro, do que eu nunca mais vou ter. Tudo isso são imagens que vão chegando na sua mente através dos pensamentos, porque os pensamentos nada mais é do que imagens. Agora, o que controla os meus pensamentos? Presta atenção. O que controla os meus pensamentos é a minha comunicação. A comunicação que eu digo, tanto verbal, falada, quando você conversa, quando você conta, quando você fala, quando você lamoria, quando você reclama. Você está trazendo pensamentos. Quando eu falo, ele me largou, qual a primeira imagem que vem? Ele feliz com você? Não. Você vê imediatamente ele te abandonando. Toda comunicação gera um pensamento. Só que também tem as comunicações dos diálogos internos. Quando você conversa com você, você pensa naquilo, você pensa na pessoa, você está conversando internamente. Aquele cara não devia ter me deixado, bum, indo embora. E aí vem o quê? A percepção da pessoa te deixando, o sentimento de rejeição, de perda, tristeza, porque você está comunicando. E a comunicação vai além disso. A comunicação está conectada também àquilo que você veste. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem perda de parentes queridos, etc e tal, as pessoas comunicam luto. Como? Com o preto. Você percebe? Então uma pessoa, por exemplo, que deixou de ver cor, deixou de usar, ela está demonstrando indiretamente, principalmente para ela mesma, o luto, e ela não sai. Ela começa a apagar. O que você posta nas redes sociais, dependendo do que você coloca, também está comunicando quem você é. E nós estamos falando aqui da relação, mas para um pouquinho para pensar. Tudo isso que nós estamos falando está refletindo na sua vida. Você comunica escassez ou abundância? Dívida ou prosperidade? Saúde ou doença? Brinca com o que é problemático ou responsabilidade com o que é sério e cuida do que é verdadeiro? Tira o sarro porque está, de repente, fora do peso, acha engraçado e brinca com todo mundo? Ou você se preocupa verdadeiramente? E com isso, você coloca na rede social piadas, brincadeiras, coisas sérias que estão te machucando. E aí você vai virar para mim e falar, Luciano, mas é melhor rir do que chorar. Não. Nesse momento, já que você está aqui querendo entender como sair do sofrimento, tem horas que você tem que mostrar para sua mente que aquilo não é prazer. Que rir do que é desgraça atrai mais desgraça. Então eu tenho que mostrar, se é para chorar, chore. O problema é não ficar aprisionado ali. Quando você fica o quê? Em ciclos repetitivos através de comunicação e pensamento. E todas as vezes que você conversa com pessoas, que você, como eu falei, reclama assim por diante, você está trazendo essas imagens e imediatamente o sentimento, e você vai sentir novamente a rejeição, novamente a traição, novamente o abandono, o medo da solidão, o medo de conseguir. Vai sentir a dependência emocional. Tudo isso está ligado à matriz de geração de sofrimento. Entende? E agora você talvez esteja me perguntando, legal, Luciano, entendi tudo isso é sofrimento, como é que eu saio daqui? Vamos lá. Como eu estava explicando, a questão neurológica, porque se eu mudo a minha comunicação, eu já vou começar a mudar os meus pensamentos e, consequentemente, as minhas emoções. Então, a primeira coisa é você parar de ficar focando, lembra? No que eu perdi, no que eu tenho menos e no que eu nunca mais vou ter. E você vai começar a mudar e forçadamente, inicialmente, comece a olhar para aquilo que você aprecia, apreciação, gratidão e aquilo que você pode agir para gerar um resultado diferente, porque você deseja coisas diferentes. Crie metas, sonhos, desafios, independente da sua relação. Luciano, a minha meta é salvar a minha família. Ok. Só que entenda que salvar a sua família e salvar o seu casamento está ligado a quem você se torna, os resultados que você tem como pessoa individual. Os meus resultados individuais é que vão mudar a percepção, a admiração dessa pessoa. Quando eu estou quebrado e disfuncional, essa pessoa se afasta. Então, se você não se desenvolve nesse sentido, não muda, pelo menos, eu estou dando uma das linhas de desenvolvimento inicial para você, pelo menos, começar a quebrar. E aí você vai ter metas, mudar sua comunicação, isso vai libertar você.
para a evolução, vai libertar você para buscar novos sonhos, vai começar a desejar, sair daquele pensamento repetitivo que está te colocando em autodestruição. E é exatamente esse o ponto. Quando você começa a treinar, acessar verdadeiramente esse mundo emocional, comportamental, você destrava a prosperidade financeira, emocional, saúde, pessoas, relacionamentos em geral, ajudar outras pessoas que ao servir. Você muda sua conexão até mesmo espiritual, na profissão, e tudo isso faz a sua vida voltar a andar. Com isso, você já está saindo do sofrimento. Então, veja, primeiro eu tenho que mudar a comunicação, ter responsabilidade, que estar no sofrimento é uma escolha devido à decisão que eu tomo em ficar aprisionado nas 3 coisas que geram sofrimento. A decisão que você tem que tomar agora é o quê? Mudar para apreciação, ao invés de do que eu não tenho mais. Mudar para gratidão, o que eu tenho menos em não. Fala assim, poxa, gratidão que eu tenho saúde para mudar, gratidão que eu tenho meu filho, gratidão que eu posso enxergar, gratidão que eu posso comer, gratidão que eu tenho emprego, mesmo que não seja o ideal. Então eu vou buscar, eu tenho saúde, eu tenho possibilidades. Apreciação, gratidão e ação. Ao invés de ficar focando no que eu nunca mais vou ter, que me gera depressão, eu vou focar naquilo que eu tenho poder, aquilo que eu posso me desenvolver, estudar, quebrar as minhas crenças, quebrar o meu comportamento através de reprogramações mentais, aprender o que é isso para gerar novos resultados. Como eu sempre explico, resultados são gerados através de ações. Ah, Luciano, todo mundo sabe. Pois é. Só que para o resultado ser gerado através de ações, o que eu tenho que mudar antes das ações? Os estados emocionais. Os estados emocionais estão ligados a quem? Aos meus pensamentos, que podem ser controlados pela minha comunicação. E aí, como está a sua comunicação hoje? Ela é de construção ou ela é de destruição? Como que você comunica o amor hoje? Para os seus filhos, para os seus pais, para você mesmo. E lembre-se, o amor ele se comunica através de atitudes, comportamentos, palavras. E comunicar amor é uma escolha, uma decisão que ninguém pode te impedir. Quando você fica na expectativa, querendo que as pessoas te amem na dependência, você provavelmente vai se frustrar porque essas pessoas não têm a capacidade de entregar toda essa exigência. Agora, quando você deseja doar, quem pode te impedir? Se você exige respeito, as pessoas podem te frustrar. Agora, se você resolve respeitar, transbordar na vida dos outros, quem é que pode te impedir? O nosso papel está muito mais no servir, como Deus nos ensinou. Ele veio na Terra para nos mostrar que o servir alimenta a alma. Quando você faz isso, você recebe tudo em dobro. Em 10 vezes a potência do que você tinha. Tudo que hoje você está desejando, a sua família, sua prosperidade, sair da escassez, sair de uma doença talvez, tudo isso tem a ver também com a minha entrega para o mundo. Senão eu só peço, exijo, eu. A palavra de 2 letras mais egoísta do planeta. Como você está comunicando? Como você está mudando a comunicação para você mudar os pensamentos e os sentimentos? Como você está comunicando apreciação, gratidão, ação, amor? Quando você mudar essa comunicação, você vai começar a mudar os estados emocionais. E lembre-se de uma coisa muito importante. Quem não comunica amor está doente emocionalmente. E nem estou falando da relação, é para o mundo. Se de repente você paralisou em todas as áreas, olha o tamanho dos impactos, como é que está seu trabalho, como é que está seus filhos, como é que está seus pais, como é que está essa relação com eles, como está seu espiritual, sua conexão com Deus, você está esbravejando, percebe? Quem não comunica amor está doente emocionalmente e você está buscando querer trazer o seu ex de volta enquanto você está assim. O que tem de atrativo? O que sua vida tem de atrativo se você está emocionalmente doente, destruído, disfuncional? É isso que eu proponho aqui. Se você quer saber como acessar todos esses passos, se inscreva aqui no canal, para você poder ser avisado não só dos vídeos, mas dos eventos que eu faço que ensinam passo a passo a você mudar essa estrutura. Te vejo no próximo vídeo.